Bom, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma nova lei que exige plano de saúde mental nas empresas. Então, se você é dono de uma empresa, se você é gestor ou se você trabalha em RH, esse vídeo é essencial para você. Aqui nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor sobre essa lei, sobre o que que ela está dizendo e vou te dar um passo a passo do que você vai fazer para implementar esse plano de saúde na sua empresa. Bom, no ano passado, em 2024, no caso, o Ministério do Trabalho e Emprego atualizou a norma regulamentadora. E dentro dessa norma, ele estabeleceu que as empresas deverão avaliar riscos psicossociais, como assédio, estresse, sobrecarga, tudo dentro do ambiente de trabalho. E essa lei ela começa a valer a partir do dia 26 de maio de 2025. Além disso, foi criado também uma lei que institui o certificado Empresa Promotora de Saúde Mental. O que que isso quer dizer? Quer dizer que as empresas que fizerem um plano de saúde mental, né, e estiver fazendo isso de uma forma eficaz, pode receber um certificado. Bom, mas aí dito tudo isso, você deve estar se perguntando, ok, mas como eu vou fazer isso na minha empresa? E principalmente empresas, né, pequenas, empresas de porte menor, pode ter um pouco mais de dificuldade para implantar isso, porque empresas grandes, muitas vezes tem toda uma equipe de RH para lidar com isso, às vezes tem psicólogos dentro da própria empresa, né, para resolver, para auxiliar em todo esse processo, mas uma empresa pequena muitas vezes não sabe muito bem o que fazer, como fazer isso. Bom, eu vou te dar alguns passos, e são passos simples, tá? Não é nada muito complexo. Eu sei que às vezes, quando sai uma nova lei, isso pode assustar um pouco as pessoas, porque muita gente fica pensando: nossa, é mais uma coisa burocrática, é mais uma coisa chata que eu tenho que fazer, é mais uma coisa difícil e complexa. Mas saiba que não é nada difícil, não é nada complexo, e não é nada muito burocrático também, tá? Com os passos que eu vou te dar aqui, você vai conseguir fazer esse plano de saúde mental dentro da sua empresa. Bom, vamos lá aos passos. Primeiro, avaliação dos riscos psicossociais. Então, primeiro você precisa avaliar como está o ambiente da sua empresa. Você pode fazer essa avaliação de algumas formas. Você pode pedir para os funcionários preencherem um formulário anônimo, por exemplo, e aí nesse formulário eles vão colocar como é que está a satisfação deles, o que que eles acham, né, da empresa, do ambiente de trabalho. Você elabora um questionário e pede então para os funcionários preencherem. Você pode também fazer uma análise de absenteísmo e rotatividade, ou seja, você pode avaliar como é que estão as faltas dos funcionários, como é que está sendo a rotatividade dentro da sua equipe, porque isso diz muito sobre uma empresa. Quando a empresa não tem um bom ambiente, acaba que tem uma grande rotatividade, os funcionários faltam muito. Então você precisa avaliar isso e entender o motivo de todos esses problemas. Além do mais, você pode também fazer uma observação, ou seja, observar como é que estão, né? Como é que está o funcionamento dentro da sua empresa, entre as equipes, entre os funcionários. Os funcionários se dão bem, tem muitas brigas, muitos problemas entre eles. Então, tudo isso são formas de fazer uma avaliação diagnóstica da sua empresa. Depois disso, você precisa fazer um plano de ação. E a ideia aqui é que você possa implementar ações práticas dentro da sua empresa para que você possa ver os resultados, para que você possa ver as melhorias, tá? Então, vou te dar aqui alguns exemplos de como você pode montar esse plano de ação. Você pode criar uma política contra assédio e discriminação, e nessa política você pode descrever, né, a tolerância zero dentro do ambiente de trabalho. E aí é muito importante que você informe todos os colaboradores dessa política. Então, não é desenvolver uma política e deixá-la arquivada, deixá-la guardada, tá? Mostre isso, imprima alguns papéis, colhe dentro da sua empresa a respeito dessa política. Você pode também fazer um plano de gestão de carga de trabalho, então evitar a sobrecarga entre os funcionários, ajustar melhor os horários, né, dos funcionários, as rotinas de folgas, definir horários regulares para que eles possam descansar. Então, você pode fazer esse ajuste também, um plano de ação para isso. Você pode fazer um plano de ação para treinar os seus líderes, para treinar os gestores, porque em muitas empresas, o dono muitas vezes não está presente, não está inserido no dia a dia da empresa, porque muitas vezes é o gestor ou é o líder que comanda a equipe, que comanda os processos ali dentro de uma empresa. Então, se você tiver um bom líder, um bom gestor treinado, primeiro, para saber como identificar sinais de adoecimento,
sinais de que o funcionário está sobrecarregado, ou sinais de problemas de assédio dentro da empresa, e também saber lidar com esses problemas, resolvendo conflitos interpessoais, conflitos internos, né, entre as pessoas. Isso vai facilitar muito também o seu trabalho. E aí você pode então desenvolver um plano de ação para treinar esses líderes, para treinar esses gestores. Por último, você pode também oferecer auxílio psicológico para os seus funcionários. Você pode fazer isso de várias formas. Você pode, por exemplo, ter parcerias com profissionais, com psicólogos, com clínicas, com instituições ou com plataformas que fazem terapia online. Então, tem algumas formas de você estabelecer parcerias e ter pessoas profissionais para indicar para os seus funcionários. Então, perceba que tudo isso são exemplos do que você pode fazer dentro desse plano de ação. E aí, vale lembrar que o ideal é que a equipe de RH esteja à frente desse desenvolvimento de plano de saúde mental, tá? Então, o RH, junto com o líder, né, com o seu gestor, pode estar desenvolvendo tudo isso. Mas se a sua empresa for uma empresa de pequeno porte, você mesmo, enquanto dono, pode elaborar e pode fazer isso. Se a sua empresa for grande, você pode até, inclusive, contratar um psicólogo, né, um profissional especialista nisso, para desenvolver esse plano de saúde mental de forma específica e detalhado para a sua empresa. Bom, e por último, vem o monitoramento. Então, não adianta nada você fazer esse plano de ação, você detalhar tudo isso, se for ficar arquivado no seu computador ou se for ficar guardado em uma gaveta. Então, feito isso, elaborado, você precisa comunicar para as pessoas, você precisa divulgar isso e monitorar os resultados. Como você pode fazer esse monitoramento? Através de um questionário. Então, você pode elaborar um questionário e, sei lá, a cada 2, a cada 3 meses, você pode entregar para os seus funcionários, pedir para eles responderem. Você pode também ir observando a sua empresa, observar o funcionamento, observar questões de rotatividade, questões de conflitos dentro da empresa. Então, da mesma forma que você faz o processo de avaliação, você pode implementar um monitoramento contínuo. Da mesma forma, seja por questionário, seja por observação, ou você pode unir, né, diversas formas para fazer esse monitoramento também, junto com questionário e observação, por exemplo. Fica a seu critério a forma como você vai fazer isso. Mas seguindo esses 3 passos, vai facilitar muito a sua vida e perceba como não é nada muito complexo, né? Então você precisa fazer uma avaliação, você precisa desenvolver um plano de ação e por último você vai fazer um monitoramento, mas esse monitoramento não vai ser todos os dias, vai ser algo, né, esporádico, a cada 2, 3 meses, 4 meses, aí depende do que você vai decidir, tá? Então eu sei que às vezes pode parecer, quando sai uma lei nova, a gente sempre pensa, nossa, mais uma coisa chata, mais uma coisa burocrática, mas seguindo esses passos aqui, perceba como não é tão burocrático, não é algo tão difícil assim. São pequenas ações que podem mudar muito o dia a dia da sua empresa. E saiba que essas pequenas ações podem, inclusive, aumentar os seus resultados, pode aumentar a produtividade dos seus funcionários. Então, como eu falei, às vezes é algo que a gente acha chato, burocrático, mas se você pensar que isso pode melhorar a sua empresa em nível de resultado, em nível de produtividade dos funcionários, em nível de conflito entre os próprios funcionários, e diminuindo tudo isso, vai diminuir os seus problemas enquanto dono, porque se você é um dono que tem contato com a empresa, você fica sabendo desses conflitos internos, você fica sabendo de faltas de funcionário frequentemente, e isso vai gerar uma sobrecarga para você, mas se você fizer um bom plano, isso pode diminuir todos esses problemas para você, além de melhorar os seus resultados. Porque se isso aumentar a produtividade dos seus funcionários, você vai ter, consequentemente, um resultado melhor também dentro da sua empresa, ok? Então, coloque esses pontos em prática. Deixa aqui embaixo também o seu comentário, me conta o que você achou dessa nova lei, me conta se eu te ajudei com esse vídeo também, que eu vou adorar saber. E se possível, encaminhe esse vídeo para algum amigo, para algum colega que tenha uma empresa, né? Que esse vídeo pode ajudar outras pessoas também. Deixa aqui também o seu like. Não se esqueça também de se inscrever no meu canal, porque toda semana temos vídeo novo por aqui, tá bom? Até a próxima!